Raimundo Oliveira, presidente. Política. Estamos aqui com Felipe Clã. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes desse jornal da Rádio Universidade, que é um prazer diário estar aqui assistindo a esses profissionais levando a notícia atualizada para o mundo, né? Não é só para o Maranhão, não é só para São Luís. Olha, eu gostaria eu vou até procurar esse anuário aí, porque eu preciso fazer esse cálculo, se é proporcional, porque dizer que São Luís está em primeiro lugar em roubo de celular pode até ser, né? Mas, pelo amor de Deus, São Paulo, a cada segundo, uma pessoa é assaltada e é levada o celular, né? Não sei, eu queria entender como é que esses técnicos fazem esses cálculos mirabolantes, né? Você tem lá 20 e tantos milhões de habitantes, aqui tem o quê? 1 milhão e pouco, né? E aqui é o primeiro lugar. Muito estranho, mas vai ver, os caras sabem mais do que a gente, né, Adalberto e Mayra? A questão das pesquisas, né, elas trazem números, e números exigem, né, parâmetros. São esses parâmetros também que a gente tem que analisar, não são só os números aparentes ali, enfim, a fórmula, essas metodologias, melhor dizendo, né, elas devem ser analisadas com certeza, junto com os números, né, claro. E, Felipe, vamos embora ver outros números, outras coisas, né, relacionadas aí à convenções, né, está nesse período de convenções, Orleans, Brandão e aliados, né, como é que vai ficar isso aí, de participação, a expectativa é grande, e para os adversários? Olha, vamos lá. Na segunda-feira, nós podemos dar uma ideia do volume, né, que vai ser esta convenção. O que eu estou sabendo é que o Maranhão inteiro vai estar ali no nosso antigo Bacanga, que agora tem um monte de nome, Papódromo, João Paulo II, tem de tudo que você pode escolher. Mas nós somos da época do velho Bacanga, né, do aterro do Bacanga. A verdade é essa. E aí nós vamos ter uma ideia, né, se vai ser triplicado daquele encontro que teve do MDB no Multicenter Sebrae, que foi um negócio enlouquecedor, parou a cidade, né? Ninguém ia, ninguém vinha. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, só a pé mesmo e andando muito. Mas a questão que fica a pergunta, meu caro Adalberto, Mayra Borges e ouvintes, é se forças ocultas, né, vão permitir esta convenção. Está fácil demais, né? Me parece que somente um aviso foi dado, 2, na verdade. Um foi a prisão do ex-secretário Coutrin, e a outra, uma semana depois, vamos dizer assim, eu não vou dizer invadiram, mas chegaram sem mais nem menos lá no gabinete que era do Coutrin, quando ele ainda estava secretário, a coisa mais esquisita que pode alguém entender e ver. Mas eles devem estar procurando alguma prova, né, para embasar essas loucuras que nós estamos assistindo por uma questão, será policial ou eleitoral, meu caro Adalberto? Vamos saber. Olha, Felipe Camarão e Elisiane Gama, né, ganhando projeção aí com vídeo com o presidente Lula. Qual é a relação que a gente deve levar em consideração também em relação ao STF e o pleito desse ano? Olha, tem 2 coisas que é importante, né? Entender. O Felipe e a Elisiane dependem do Lula, né? Não é nem do PT, porque o PT não está com eles, a verdade é essa. Tem uma parte do PT que está com eles, mas eles não são orgânicos do PT.
né? Mas uma coisa interessante, né? O olhar apaixonado de Elisiane e Felipe pelo Lula, né? Olha, linda aquela cena. E aí foi gravado mais um vídeo, foi novamente confirmado que são pré-candidatos, né? A pergunta que fica é o seguinte: o Lula, que nunca elegeu um senador, e muito menos um governador no Maranhão, elegeu ele. Volto a repetir. Quem quiser, conteste e a gente aqui traz os dados. Mas eu fico me perguntando, será que o Lula está agradando o PT do Maranhão? Será que o Lula não está agradando as forças do Supremo Tribunal Federal para manter eles enquadrando e asfixiando o adversário Bolsonaro agora nesta eleição? Essa é uma boa pergunta que nós temos que ter uma resposta, pelo menos viável. Lúcida em campanha não existe, meu caro Adalberto. Felipe, quando todos estavam esperando aí pesquisa pró-Braide, chegou Orleans, né, disparado. Como é que vai ser a próxima? Tu já sabe, não sabe? Conta pra gente aí. Eu sabia que tu ia me gozar, né? Tu, Maire Borges, devem estar rolando de rir, porque essa semana mesmo eu botei, né, que a última pesquisa foi Orleans, e a próxima, com certeza, seria a Braide. Olha, quebraram a perna do analista, né? Mas eu fiquei impressionado, porque deu Orleans e disparado, né? E o pior é que o cálculo bate, as planilhas com os cálculos bate, né? Resta entender quais foram as regiões que eles foram, né? Resta entender se o efeito Edivaldo Holanda já está nessa pesquisa e, principalmente, se o pula cerca do prefeito de Imperatriz, né, foi dado como uma rejeição ao Braide. A próxima pesquisa pode sim responder. Lembro a todos, o que vale são as pesquisas internas, são as avaliações dos estrategistas. Essas pesquisas que são divulgadas, isso serve para bolha, né? Isso serve para o fuxico paralelo da campanha eleitoral, ou então para meter medo em político que quer dar uma de saliente e ser independente, meu caro Adalberto. Felipe, por falar em pesquisa, Hilton Gonçalo teve acesso à pesquisa porque ele entrou de cabeça na pré-candidatura ao Senado, né? Eu não sei se ele teve, com certeza, né? Mas o que foi impressionante é os dois pesos, dois articuladores, né? Mestres em campanha, Marcos Brandão e Rubens Pereira, o Rubão, o pai, declararam apoio, ou seja, estão lá apoiando e fazendo a inserção, né, vamos dizer assim, do ex-prefeito de Santa Rita na guerra, na corrida ao Senado. O que eu não sei responder é se está tudo combinado entre o Marcos e o Rubão, né, para que o prefeito tenha declarado apoio, né, e esteja no palanque amanhã, né, do Orleans Brandão. Quanto ao pai, eu tenho certeza. Quanto ao pai do Rubem Júnior, eu prefiro ficar na minha dúvida e mais tarde responder quando alguém me confirmar. Por enquanto, os dois, meus velhos e bons amigos, não respondem, meu caro Adalberto. É isso aí. Felipe, bora mudar aqui o foco do local para o nacional. Falar de Marcelo Conde, né? Ele que é acusado aí de ter vazado informações do contrato da advogada Vivi Barsi, que é a esposa de Alexandre de Moraes, desses negócios com o Vorcaro, né? E ele não quer ser julgado pelo marido da Vivi, que é o Alexandre de Moraes, né?
Acabou, cara, acabou. O Supremo Tribunal Federal não tem mais parâmetro de vergonha. Acabou, né? A gente já tinha a vida toda medo da justiça, porque a gente não confiava. Não é na justiça, é nos homens que fazem a justiça, é nos homens que sobem ao poder do judiciário. Imagina, o cara vai lá e faz um bem entregando esse esquema bilionário, o maior da história do Brasil, um bando de marginal, um bando de pilantra. E aí, de repente, se descobre que a esposa do Alexandre de Moraes estava lá com um contrato de 100 e tantos milhões, o outro ministro, Toffoli, também envolvido com 30 e tantos milhões no ressorte. E aí, o Alexandre de Moraes ainda tem a ousadia, eu não vou nem chamar de petulância, porque eles estão tão afiados para processar as pessoas, né? Que é melhor a gente se conter. Mas é de ficar assustado, é uma indignação nacional com o Supremo Tribunal Federal. Perdão, senhores, acabou. Não tem mais como dizer que o Supremo Tribunal Federal é independente, principalmente se esse Alexandre de Moraes não se dar por impedido, ou o presidente do Supremo chame ele na catraca, meu caro Adalberto. Felipe, falar agora de Duarte Júnior e olha, a Rosiana saiu espantando um monte de gente, né? Será que ele levou susto também? Duarte? Olha, Rosinha, eu não sei se ela chegou como Rosinha com espinhos ou como a velha guerreira, né? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu já nem prefiro mais nem anunciar o que esse rapaz quer ser. Cada hora ele é uma coisa, né? Poucos dias atrás nós já estávamos dizendo que ele foi para Belo Horizonte, né? Ele botou que ele foi chamado. A direção estadual aqui do Avante disse que não, que ele pagou a sua própria passagem e foi lá pedir para a direção nacional para ele ser pré-candidato. Aí vem Rosiana, o fenômeno, e tira primeiro Pedro Lucas, né? E agora acabou para o menino. Eu espero que ele consiga se salvar como deputado federal, né? Mas uma coisa é verdade, o Pedro Lucas foi muito esperto, ele não deixou o seu eleitor, né, se confundir. Agora, será que o eleitor do Duarte tem certeza do que ele quer ser? Será que quando chegar lá na urna ele não vai procurar o Duarte lá como senador da República? É brincadeira, né? As pessoas precisam botar o pé no chão e precisam ter consciência do que podem e o que não podem. O delírio do poder é assustador, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa Rádio Universidade. Felipe, vamos ver os delírios do fim de semana. E segunda-feira a gente espera você aqui com um resumão do que rolou nesses 2 dias importantes, né? Sábado e domingo, claro, né? Muita coisa acontece no final de semana e a gente vai saber aqui na segunda-feira de manhã cedinho no Jornal Rádio Universidade. Com certeza aqui com você no comentário de política. Felipe, um bom dia e um ótimo fim de semana. Para todos nós. Para todos nós. Mayra Nogueira, vamos aqui para uma dica saudável. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Não sai daí, tem muita informação, tem muita análise também. Olha, tem Marocando a História, tem roteiro cultural. Olha, tanta coisa. Fica aqui, a gente volta já já. Dica saudável.